ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل وأصدق القيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وقال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وعن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسلم فقال: السلام عليك. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس ثم قال: عشر. ثم جاء رجل آخر فسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس ثم قال: 20. ثم جاء رجل آخر فسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس ثم قال: 30، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Prezados irmãos, em primeiro lugar devemos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que é o nosso Criador, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que é o nosso sustentador, aquele Allah subhanahu wa ta'ala em que na sua posse ele tem o controle de tudo. De seguida, que a paz e bênção sejam para o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, os seus familiares, os seus companheiros, os seus descendentes até o dia de Qiyama. Amém. Prezados irmãos, há 1400 anos atrás, quando a humanidade estava perdida, os árabes não sabiam o modo de viver, como deviam viver, assassinavam, matavam as suas filhas, enterravam vivas as suas filhas, só por serem considerados baixos, por ter filha na sua casa. Consideravam-se os fortes, aqueles que, se a sua esposa fosse a dar luz a um rapaz, e fracos seriam aqueles que a sua esposa fosse a dar luz a uma rapariga. E nisso, sentindo-se humilhado, eles levavam a criança, enterravam-a viva, só para não encarar a humilhação diante da comunidade. Mas depois da vinda do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, tudo mudou, dos piores passaram a ser melhores, do pior povo, o povo que todos ignoravam, passaram a ser o povo que mais eram temidos nessa face da terra. Mas com isso houve um esforço, um grande esforço e sacrifício por detrás. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, ele sacrificava a sua noite, levantava somente para chorar por nós, sacrificava o seu tempo, a sua vida, somente para nós, chorava por nós. Este mesmo Nabi, prezados irmãos, quantos obstáculos ele não teve que encarar durante esta viagem da profecia, mas mesmo assim não foi o motivo dele desistir dessa missão, de que é fazer o Din chegar a cada casa nos 4 cantos do mundo. E alhamdulillah, prezados irmãos, hoje o Islã está até nós. Nós nascemos hoje, estamos cá a viver hoje, depois de 1400 anos da vinda do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, encontramos o Islã preservado. Mas, prezados irmãos, nós
não damos o devido direito daquele esforço que o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ele teve que fazer há 1400 anos atrás. Se formos já analisar, prezados irmãos, quantos sunnats é que nós trazemos dentro da nossa vida? Sunnat de quem? Daquele Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, daquele ser que passava dia e noite a chorar por nós, preocupado por nós. Na hora da sua morte também a sua preocupação era meu ummah, meu ummah. No dia de Qiyamah também, prezados irmãos, será a mesma preocupação. Oh Allah, o que será do meu ummah? Quem irá interceder a nosso favor? Será somente o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Mas infelizmente, prezados irmãos, nós não seguimos com os passos desse mesmo Nabi. Nós ignoramos os seus sunnah. Hoje o tópico que eu quero fazer, prezados irmãos, que eu quero mencionar aqui, é falar sobre um sunnah que tornou-se algo ignorado na sociedade. Eu quero abordar sobre o salam. Hoje dois amigos se encontram, ou familiares se encontram, não fazem salam um ao outro, ignoram-se, começam a conversar somente o que for a vir em mente, qualquer for o tópico, eles começam a conversar. Prezados irmãos, nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, há 1400 anos atrás, instruiu a nós que ao iniciarmos qualquer conversa, a primeira coisa que nós devemos fazer é fazer o salam. Todas as sociedades e comunidades civilizadas, prezados irmãos, têm certas palavras em que os membros dessa mesma comunidade eles usam para saudarem um ao outro quando eles se conhecem. Por exemplo, numa sociedade portuguesa, os membros da sociedade irão usar palavras que nem bom dia. Numa sociedade, numa comunidade inglesa, os membros nessa comunidade irão usar palavras que nem good morning. Os árabes, prezados irmãos, antes da vinda do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, antes do Islã, usavam palavras com significados semelhantes, que nem Sabahul Khair, bom dia, ou An'amu Sabahi, que tenhas uma boa manhã. Mas nada disso, prezados irmãos, pode se comparar com a bela saudação do Islã, que é o salam. Prezados irmãos, o que quer dizer, qual é o significado, de onde é que veio esse salam, essa palavra salam? A palavra salam, prezados irmãos, é derivada da raiz, do masdar, da raiz na língua árabe, de sin, lam, mim, no que significa paz, tranquilidade, proteção. Como assim também podemos usar essas mesmas palavras como uma forma de cumprimentarmos uns aos outros. No Islã, prezados irmãos, o cumprimento mais usado entre os muçulmanos são palavras que nem Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que significa que a paz de Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatullah, que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, wa barakatuhu, que a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estejam em si. Então, prezados irmãos, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam instruiu a cada um de nós para espalharmos esse salam, iniciarmos qualquer conversa com o salam. Queremos conversar com alguém, a primeira coisa que nós devemos fazer é o salam. O Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz num hadith: afshu salama bainakum, que difundam o salam entre vocês, que espalhem o salam entre vocês, espalhem a paz entre vocês. Então, prezados irmãos, quando cumprimentamos alguém com o salam, não somente estamos a cumprir com uma maneira ou um ensino do Islã, mas como assim também cumprimentando alguém usando essas palavras de salam é um ato social. Quando duas pessoas trocam o salam, eles estão a declarar um para com o outro que eu estou na boa consigo, desejo o bem a si, não desejo nenhuma maldade em cima de si. O que eu quero de si é a paz somente. Então, prezados irmãos, transmitir o salam é considerado um ato meritório. E aquele que inicia o salam, prezados irmãos, aquele que inicia a fala, a conversa com o salam, é considerado como o melhor. Aquela pessoa que for a encontrar com seu irmão, com seu amigo ou com algum familiar, e antes de tudo ele inicia com Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ele é considerado como o melhor dentre os dois.
O Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz num hadith que inna awla an-nasi billahi man bada'ahum bis-salam. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz que a pessoa que é mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala é aquela pessoa que inicia com o salam. Então, prezados irmãos, quando nós podemos ver com o hadith, o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz que quando nós formos a iniciar a nossa conversa e começamos com o salam, então somos considerados como as melhores pessoas e teremos o nosso lugar ao lado de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, com este hadith, podemos entender que iniciar o salam e sunnah, prezados irmãos, é uma prática importante, é uma prática recomendada. O Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam recomendou a cada um de nós. O salam não é apenas uma saudação, mas como assim também é uma prece, é um duá compreensivo que nós fazemos para o nosso irmão muçulmano. Juntamente com isso, juntamente com essa prece, prezados irmãos, é um lembrete que nós estamos a dar um ao outro, estamos a se lembrar um para com o outro de que quanto Allah subhanahu wa ta'ala misericordioso não é, quem Allah subhanahu wa ta'ala não é. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos a falar de Allah, estamos a falar da misericórdia de Allah. Então estamos a relembrar um ao outro de quem Allah subhanahu wa ta'ala é. E a pessoa que for a cumprimentar com o salam, onde o Coran ordena wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. A pessoa que for cumprimentada com o salam, o Coran diz que wa idha huyitum, e quando forem saudados, bitahiyatin, com uma saudação, fahayyu, que saude, bi ahsana minha, com uma outra melhor saudação, ou pelo menos, no mínimo, ao rudduha, que retribua, ou que responda aquele salam, no mínimo também. Então, ao ouvirmos o salam, alguém fazer salam a nós, é nossa obrigação, prezados irmãos, de nós respondermos aquele salam. Cumprimentar com o salam é sunnah, mas com esta ayat, prezados irmãos, podemos ver, podemos entender que responder salam é algo obrigatório. Se nós formos a analisar no Sharia, no Islam, todos os atos de adoração, nós iremos entender que, iremos chegar a uma conclusão, que tudo que é farad tem mais thawab do que aquelas ações que são nafil, são sunnah ou nafil, voluntários. Mas, prezados irmãos, no caso do salam, o sunnah tem mais thawab, tem mais recompensa. A pessoa que faz o salam, que cumpre com o sunnah de fazer o salam, tem mais recompensa do que aquela pessoa que for a responder o salam, que é o wajib, que é o compulsório, é obrigatório. No salah, quando nós fazemos o salat al-dhuhr ou salat al-fajr, aquele 2 rakat, que é farad, tem mais recompensa do que aqueles 2 rakats que nós fazemos antes do salat al-fajr, que são considerados como sunnah muakkada. Mas, prezados irmãos, no salam é o contrário. O salam, que é o sunnah, fazer o salam, nós recebemos mais thawab, mais recompensa do que aquela pessoa que tem que responder este salam, que é obrigatório ele responder o salam. Prezados irmãos, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam incentivou a cada um de nós a fazermos o salam para todos aqueles que nós conhecemos, como assim também para aquelas pessoas que nós não conhecemos a elas. Mas aqui devemos notar algo, prezados irmãos, devemos ter algo em mente, devemos considerar que devemos fazer salam para todos os homens, todos os irmãos muçulmanos, nós devemos fazer o salam. Para as mulheres, prezados irmãos, somente para aquelas mulheres que são consideradas mahram, na qual isso quer dizer que na qual fazer o nikah com ela é haram, não é permitido no Islã. Por exemplo, nossas mães, nossas irmãs, nossas tias maternas, como assim nossas tias maternas, nossas avós. Então, todas essas são consideradas como mahram, foram feitas haram para nós, não é permitido nós casarmos com ela, fazermos nikah com ela. Então, para todas essas mulheres, prezados irmãos, é permitido nós fazermos salam a elas. Do outro lado, todas aquelas mulheres que estão na categoria de ghayr mahram, na qual nós fazermos o nikah com elas é permitido, e nós normalmente conversar com elas não é permitido, então aí nós fazermos o salam não será permitido. Um exemplo, prezados irmãos, nossas primas, não é permitido nós conversarmos com elas, como assim também não é permitido nós fazermos salam a elas. Então, prezados irmãos, devemos fazer salam para todos aqueles que nós conhecemos e todos aqueles que nós não conhecemos.
As palavras do salam são simples, mas carregam uma grande recompensa. Prezados irmãos, são pequenas palavras. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mas a recompensa que nós iremos ganhar são recompensas enormes, prezados irmãos, que pesam. O Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz num hadith, Imran ibn Hussein que relata, ele diz que certa vez, كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم, estávamos sentado diante do Nabi Karim صلى الله عليه وسلم, فجاء رجل, que indivíduo, uma pessoa veio até nós, فسلم, ele cumprimentou, فقال, dizendo السلام عليكم, que somente usou as palavras Assalamu alaikum. Então, فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم, Nabi Karim صلى الله عليه وسلم respondeu o seu salam. Depois o indivíduo, a pessoa sentou-se, juntou-se naquele grupo, sentou conosco e em diante Nabi Karim صلى الله عليه وسلم disse 10. Isto é, a pessoa conseguiu obter 10 recompensas. ثم جاء رجل آخر, depois de algum tempo, outro indivíduo, uma outra pessoa apareceu, فسلم, então ele cumprimentou, فقال السلام عليكم, dizendo السلام عليكم ورحمة الله. A primeira pessoa usou somente السلام عليكم, a segunda pessoa que veio, ele cumprimentou dizendo السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم, Nabi Karim صلى الله عليه وسلم respondeu o seu salam, a pessoa sentou-se conosco. Depois em diante, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse 20, que 20. Isto é, a pessoa conseguiu ter 20 recompensas, ganhou 20 recompensas. ثم جاء رجل آخر, depois uma terceira pessoa apareceu. فسلم, ele cumprimentou, فقال, dizendo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم, então Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, como antes, respondeu o seu salam, a pessoa sentou-se, fajalasa, então ele sentou-se conosco, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, então depois Nabi صلى الله عليه وسلم adicionou e disse 30, isto é 30 recompensa. Então nós, se formos analisar o hadith, com este hadith, prezados irmãos, nós podemos entender, fazendo somente assalamu alaikum, nós teremos 10 recompensa, e aquela pessoa que for a fazer assalamu alaikum wa rahmatullah, a pessoa terá 20 recompensas, e aquela pessoa que for a fazer assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ele terá 30 recompensas. E perante Allah, prezados irmãos, tudo multiplica-se. Se nós sempre estivermos a fazer o salam, temos a iniciativa de fazer o salam, temos um grau mais elevado perante Allah. Inna ulannasi billahi man badahum bisalam, aquelas pessoas que são mais próximas de Allah são aqueles que iniciam com o salam. E se nós temos esse hábito de sermos os primeiros a fazer o salam, então Allah subhanahu wa ta'ala pode multiplicar esses 30 por 100 ou por 1000. Tudo depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é todo misericordioso. Então, prezados irmãos, podemos entender com este hadith, quanto mais completo for o nosso salam, mais recompensa nós iremos obter. Ao fazer o salam, prezados irmãos, existem algumas etiquetas que podem ser observadas, conforme todas as ações. Vamos, um exemplo, queremos entrar nas nossas casas, temos etiquetas de entrar em casa, como nós devemos viver com as nossas famílias, queremos fazer o salat, tem as suas etiquetas, tem as suas regras. Também fazer o salam, prezados irmãos, consiste em algumas etiquetas, no qual o primeiro, irei citar algumas, não são todas, algumas somente para termos em mente. O primeiro é que o salam deve ser dito, deve ser feito de uma forma amigável, e com um sorriso no rosto. Não devemos encontrar-se com o nosso próximo com rugas na nossa cara, mostrando que estamos zangados, mas sim é uma prática incentivada no Islã, que nós devemos encontrar os nossos irmãos muçulmanos com um sorriso na cara. O Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, ele diz que لا تحرقن من المعروف شيئا, que não menospreze nenhuma boa ação. Não menospreze nenhuma boa ação. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق,
mesmo que for para encontrar com o seu irmão muçulmano com um sorriso na sua cara. Então, prezados irmãos, com esse hadith nós entendemos que também ganhamos thawab, recompensa, adquirimos recompensa em somente nós encontrarmos e sorrirmos com o nosso irmão muçulmano. O segundo, prezados irmãos, a segunda etiqueta é que o salam deve ser feito para todos, conforme veio atrás, que não devemos escolher a quem nós vamos fazer salam. Eu conheço fulano tal, é meu amigo, então eu irei fazer salam para ele. Aquele eu não conheço, então eu vou deixar a ele. Não, prezados irmãos, o salam deve ser feito para todos, todos aqueles que nós conhecemos, como assim aqueles que nós não conhecemos. Um indivíduo veio para o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam e perguntou ao Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam: ayul a'mali afdal, que qual é a melhor ação que eu possa fazer? Então o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse: tut'imu at-ta'ama, que é dar de comer, wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif, e fazer salam para todos aqueles que nós conhecemos, como assim para todos aqueles também que nós não conhecemos. Não é nós escolhermos que não, tenho aquele que é meu amigo, é meu colega, é meu familiar, então o salam irei fazer para ele, irei saudar a ele com o salam, mas aquele que eu não conheço, então eu irei ignorar ele. Então, prezados irmãos, aqui novamente irei citar o mesmo ponto que eu falei atrás, que o salam não deve ser feito para todas aquelas mulheres no qual são consideradas ghayr mahram, no qual o casamento para com elas é permitido no Islã. Por exemplo, nossas primas, vizinhas, colegas, aqueles que não têm um laço familiar de primeiro grau conosco, por exemplo, nossas mães, nossas irmãs, nossas avós, nossas tias maternas e paternas, esses são consideradas como mahram, aqueles que foram feitos haram para nós casarmos com ela, é permitido. E todas essas que não foram feitos, que são ghayr mahram, que é permitido nós fazermos nikah com elas, então não devemos fazer salam para elas até que nós formos a fazer nikah com ela. Então, prezados irmãos, a terceira etiqueta é que o salam deve ser feito de uma forma audível, com uma voz audível, não é nós chegar fazendo de uma forma muito baixa em que a pessoa não consiga ouvir. Então, devemos fazer de uma forma em que a pessoa que está próxima a nós, ele consiga ouvir. E como assim também não vamos chatear os outros que estão ao redor. Por exemplo, entramos no masjid, vemos alguém está a fazer o seu salah, encontramos o irmão, então nós fazemos em voz alta, que a pessoa que está no salah também pode perturbar o seu salah. Vamos fazer de uma forma em que a pessoa que está próxima a si, que você quer fazer o salam, ele consiga ouvir aquele salam. Da mesma forma, ao respondermos o salam, também devemos fazer de uma forma audível, em que a pessoa que fez o salam, ele consiga ouvir. Ao entrar, uma das etiquetas também, que é muito importante hoje em dia, podemos trazer baraka nas nossas vidas, baraka de bênção dentro das nossas casas, afugentarmos o shaitan da nossa casa, é que ao entrarmos em casa, nós devemos entrar em casa com o salam. Ao entrarmos em casa, devemos fazer o salam em voz alta, em que todos em casa possam ouvir o salam. O Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam vem no hadith, onde Anas ibn Malik radiallahu ta'ala diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para ele, aconselhou a Anas ibn Malik radiallahu ta'ala que ya bunayya, o meu querido filho, idha dakhalta ala ahlika fasallim, se você for entrar na sua casa, perante a sua família, fasallim, que faça o salam, yakun barakatan alika wa ala ahli baitika, que pois será uma bênção para você e como assim para a sua família. Então, ao entrarmos em casa, prezados irmãos, devemos fazer o salam, fazemos uma voz alta, assim toda a casa consiga ouvir o salam, e como assim também iremos afugentar o shaitan da nossa casa. Prezados irmãos, o Islã é belo. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ensinou a cada um de nós a etiqueta de cada coisa que nós devemos fazer, como devemos entrar na casa de banho, como devemos sair da casa de banho, como devemos entrar no masjid, como devemos conviver também com as pessoas na comunidade, dentro das nossas casas e tudo. Devemos seguir com o sunnah de nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. É isso que eu disse, prezados irmãos. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam foi aquela pessoa que sacrificou a sua vida, passava dia e noite somente na preocupação deste mesmo umma. Hoje nós deixamos o sunnah de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam à parte. Sahaba radiallahu ta'ala ajma'in consideravam o sunnah de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam por ser sunnah de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, e eles praticavam com esta mesmo sunnah de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, considerando o sunnah. E hoje nós deixamos por ser sunnah de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Então, prezados irmãos, vamos tentar trazer na nossa vida os passos, o ensino do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Iremos ver que
que terá um grande impacto dentro da nossa vida. Se estava no negativo, ao trazer no Sunnah, começamos a implementar o Sunnah do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dentro das nossas vidas, iremos ver que iremos progredir mais na vida, mais baraka irá entrar dentro da nossa vida. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a tawfiq de praticar, de pôr na prática tudo aquilo que nós ouvimos, conseguirmos trazer o Sunnah do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dentro das nossas vidas. Amém. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.